Então, bem-vindos todos. A gente está aqui em mais um evento da Cátedra Herta Maier, que é uma das cátedras do centenário da UFRJ. E só queria mostrar mais uma vez que a gente tem um site novo, que estamos começando a montar, que conta um pouquinho da história da Herta Maier e também o propósito dessa cátedra e alguns eventos, né, que já aconteceram, que vão acontecer. Então, está aqui só um overview desse site. Então, essa cátedra é coordenada por mim e pelo Steven Rein, do ICB da UFRJ. E hoje a gente tem o prazer de receber primeiro como debatedora a Cláudia Figueiredo, nossa colega lá do UFRJ. E para falar para a gente sobre esse assunto, muito importante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, enfim, várias questões que estão surgindo a respeito disso. A gente tem aqui hoje o Olavo Amaral, que é do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. O Roberto Moraes Barros, infelizmente, não vai poder participar hoje. Ele teve um problema de saúde que começou recentemente e hoje ele teve que ir, inclusive, no médico para ver o que se trata, cuidar direitinho. Então, ele não vai poder participar, mas a gente está com certeza um debate muito empolgante e rico com o Olavo aqui hoje, e eu e o Stevens e a Cláudia para debater. Então, acho que o que eu tinha para apresentar para começar era isso, de compartilhar e passar a palavra para o Olavo, pedir para ele compartilhar a apresentação dele para a gente começar. Tá certo. Obrigada. Bom, obrigado pelo convite aí e tal. Eu fui avisado em cima da hora que eu era o único debatedor hoje. E, enfim, todo mundo. Mas foi tudo bem. Na verdade, eu parti de uma apresentação de 20 minutos que eu já tinha para fazer uma de 10 e eu só tive que voltar para 20, assim, e tal. Deu um certo trabalho circular, mas acho que faz parte da... Enfim, também não me importa de falar sozinho aqui e tal. Espero que eu consiga, enfim, preencher a lacuna do Roberto. Bom, obrigado pela atenção aí e tal. E, bom, a gente está falando, então, fundamentalmente de pré-príncipe, mas fundamentalmente de revisão por pares, né? E a gente tem a ideia de que revisão por pares é enfim, um tijolo fundamental da ciência, uma espécie de vaca sagrada do processo científico. A maior parte dos cientistas tende a achar que a revisão por pares é um componente fundamental do processo científico e tal. Isso, a grande maioria dos cientistas, pelo menos há uns 10 anos atrás, aqui, ou 12 anos atrás, tende a achar que isso é importante, a gente perderia o controle sem isso. Dito isso, tem uma certa ironia aqui nessa imagem aqui, isso aqui é da marcha pela ciência em Washington, né? Que, sei lá, você tem um in peer review e trust. Mas, no fundo, assim, você troca em God we trust por in peer review e trust, mas, no fundo, você está trocando um pouquinho um dogma por outro, assim, porque, na verdade, isso aqui, apesar de a gente considerar tão importante, né? A gente submeteu muito pouco a avaliação empírica. A gente se diz adepto do método científico, mas a crença no próprio sistema de publicação científica como ele existe hoje, com o editor que manda um artigo para revisores, etc. e tal, é um pouquinho uma questão de dogma. A gente não testou muito isso, né? Isso aqui é um review sobre o peer review editorial da Cochrane de 2007, mas eu acho que é o mais recente que eles têm. E eles concordam que, poxa, na verdade, tem pouquíssima evidência empírica que sustente o uso disso. Assim, a gente tem pequenos estudos em revistas individuais mostrando diferenças de pré para pós peer review, de maneira geral, são positivas. A gente mesmo confirmou isso aqui num artigo comparando pré-prints com suas versões realizadas por pares. Então, assim, na média, se você olhar métricas muito objetivas e quadradas de qualidade de relato e de métodos e resultados, quer dizer, você mostrou, você disse o que é a sua barra de erro, você deu um valor de P exato, você deu o N exato de cada grupo, você disse se tudo é cego ou não é cego, etc. e tal. A gente tem uma melhora discreta, seria de se esperar que o artigo melhore depois da revisão, mas os efeitos são muito pequenos aqui, tá? Se você pegar aqui, a média muda na ordem de 5%. Dos itens que a gente avaliou. Então, assim, sei lá, o processo não parece ser exatamente tudo isso, pelo menos nessa dimensão de qualidade. Se a gente pensar em reprodutibilidade de pesquisa, a gente também sabe de alguns levantamentos esparsos em áreas diferentes da literatura, de que a gente tem taxas baixas de reprodutibilidade, tem muitos achados que você não consegue replicar em um laboratório independente. A indústria farmacêutica fala aí entre 10% e 30% dos artigos da academia eles conseguem replicar, um número muito baixo. Áreas que se dedicaram a estudar melhor isso com a psicologia e tal, que, enfim, isso aqui é um levantamento coletivo de 100 estudos em revistas grandes de psicologia social e cognitiva e tal. Tem números um pouquinho mais exatos, mas eles falam que, dependendo de como você define que um artigo foi reproduzido ou não, entre 36% e 47% dos estudos eles conseguem replicar os resultados, ou seja, é a minoria. E tem muita coisa orbitando em torno do zero na replicação, no tamanho de efeito.
Se você olhar grandes revistas científicas, tipo Science e Nature, também na área de psicologia, o número é um pouquinho melhor, eles falam de 57% a 67%, mas tem aí pelo menos um terço dos estudos que você não consegue replicar de jeito nenhum. Você pode aumentar o N 5 vezes, que ainda assim você tem efeitos que gravidam em torno do zero. Então, o que tudo indica são achados que, no fundo, não são replicáveis, talvez não fossem verdade. E, obviamente, é facilmente demonstrável que, no fundo, o sistema não funciona como filtro, e você nem esperaria que ele funcionasse, né? Porque você pode seguir submetendo um artigo infinitamente. Mesmo que você seja rejeitado a primeira vez, você pode mandar, enfim, você tem, enfim, quase infinitas revistas para mandar e tal, desde as melhores até as piores. E lá pelos tantos alguma coisa vai ser aceita sempre. Tem demonstrações empíricas do fato também. Isso aqui é um artigo do John Bohannon, que é um repórter da Science, mostrando que você pode, sei lá, ele fez um artigo propositalmente ruim, com uma série de defeitos. Ele chegou a passar do inglês para o francês no Google Translator e depois para o inglês de volta, porque o inglês fica ruim também de novo. Mandou para 300 e poucos journals open access. Aqui o foco era um pouquinho a coisa do acesso aberto predatório e tal. E a maior parte deles aceitou o estudo, alguns com peer review, alguns talvez sem, mas enfim, não importa. Quer dizer, você vai conseguir que o seu artigo seja publicado em algum lugar. E é fora questões de quão bem ele funciona, acho que o sistema de revisão de pares como a gente tem também gera incômodos por outras coisas, né? Quer dizer, a primeira coisa é o atraso. Então, assim, no mundo que qualquer um posta uma foto do café da manhã em segundos aí e tal, é muito estranho que você leve meses ou anos para colocar na literatura um dado relevante. Isso se torna particularmente visível quando você tem pandemia de Zika ou de Covid aqui e tal. Quer dizer, parece que, poxa, a gente tem pressa, a gente não pode ficar esperando, né? Dito isso, eu diria que isso aqui não é uma exclusividade de pandemias, quer dizer, acho que a ciência é importante como um todo. Se você tem Alzheimer, pesquisa sobre Alzheimer, você tem muita pressa em saber também, assim. Então, assim, sabe, achar que pressa é uma exclusividade de pandemias parece meio bobo. Acho que ciência importante tem que ser divulgada. E você tem questões sérias também em termos de acessibilidade e custo, né? Quer dizer, é muito estranho e imoral, eu diria, que a gente entregue ciência feita com dinheiro público de graça para grandes editoras bilionárias que geram bilhões em lucro todo ano, colocarem atrás de paywalls e, sei lá, enfim, como atravessadores, lucrarem com o trabalho que foi feito com dinheiro público, com a revisão que foi feita de graça pelos revisores. É um sistema completamente insano que, de certa maneira, a gente compactua e é difícil de entender por quê, né? E por conta de todos esses incômodos, assim, acho que muita gente tem se perguntado por que a gente está fazendo isso, né? E particularmente por que a gente está fazendo isso no mundo em que, sei lá, nunca foi tão fácil colocar um artigo online, você coloca qualquer coisa online em questão de segundos. Além disso, cientistas em algumas áreas fazem isso há décadas. Então, a física, a partir da física de altas energias, depois se estendendo para a física de outras áreas e para matemática e para outras ciências exatas, computação, etc., usa rotineiramente o sistema de preprints desde a fundação do Archive em 1991. Então, já fazem quase 30 anos, né? E, basicamente, o sistema aqui consiste em, tão logo você tem o seu manuscrito pronto, você coloca em um servidor dedicado a isso, que vai fazer um screening rápido de poucos dias, só para ver se aquilo ali é ciência de fato, digamos assim, e tal, tipo assim, parece alguma coisa minimamente plausível, enfim, parece ter vindo do mundo acadêmico. O Archive, em particular, tem um sistema de voucher, então você tem que ser vetado, você tem que ser aprovado por outros cientistas que também submetem no Archive, mas em horas ou dias, seu artigo está no ar. E, claro, eles seguem com o processo de revisão depois. Então, assim, a física e a matemática não se livraram do sistema de revisão por pares, e a avaliação científica segue sendo baseada em torno de onde foi publicou depois, etc. A única questão é que antes de seguir com todo esse processo, você coloca o seu artigo no ar para, enfim, comunicar sua descoberta mais rápido, para ter uma oportunidade de ganhar feedback dos pares, eventualmente melhorar o seu artigo publicado, e para, eventualmente, estabelecer prioridades. Se você resolver um desses problemas de $1 milhão da matemática, a primeira coisa que você faz é colocar no Archive para dizer que, poxa, fiz isso, né? E por algum motivo a biologia demorou muito tempo para entrar nesse bonde aí e tal. E acho que entrou de verdade uns 25 anos depois, com um atraso estranho assim e tal, mas enfim, acho que a partir de 2016 o uso de preprints começa a se tornar uma coisa mais, enfim, mais usual na biologia. Por alguns eventos soltos, acho que teve a pandemia de Zika, teve a primeira reunião do ECEPAI, que foi basicamente uma dúzia ou 15 cientistas que resolveram botar preprints ao mesmo tempo, para meio que criar um fato político, apareceu no New York Times, etc. Se criou essa Bio, que é uma rede, enfim, um non-profit para tentar estimular a prática por cientistas da área da vida. Acho que o BioArchive, que foi fundado em 2013, se consolidou também como um repositório padrão para a área de biologia. E essas coisas somadas fizeram com que as pessoas lentamente começassem a aderir ao sistema, e eu acho que o uso de preprints aumentou de uma forma muito, muito expressiva aí, tal, a partir de 2016. Obviamente, esse ano, acho que a gente entrou num caminho sem volta nesse sentido. Quer dizer, a pandemia de Covid-19, pela própria pressa que ela inspira, meio que tornou, enfim, a ciência da saúde ainda era um bastião de resistência ao uso de preprints, que naturalmente caiu
quando a gente teve a pandemia, toda a questão da pressa para publicar, etc. e tal. E hoje, não digo que a maior parte dos artigos sobre o Covid estão saindo em preprint, mas pelo menos assim, uma parte muito grande deles tem saído em preprint primeiro. E, basicamente, quer dizer, isso acontece porque não parece ter muito mais revés associado à prática para os autores, quer dizer, uma das razões pelas quais as pessoas não faziam isso antes é que a revista, a revista que eu quero mandar não vai aceitar o artigo depois que eles são em preprints. Em larga escala isso caiu, quer dizer, isso aqui é um levantamento recente de revista da área médica, e uma de 100 tinha uma política de proibir, de não aceitar artigos publicados em preprint. Todas as grandes editoras hoje em dia são compatíveis com os preprints. Na verdade, não parece ter grandes reveses para os autores. Você consegue publicar seu artigo mais rápido, você ganha feedback, você estabelece prioridade. Então, assim, quer dizer, parece uma win-win situation, pelo menos do ponto de vista de quem submete. Dito isso, ainda não é uma prática majoritária, quer dizer, mesmo na pandemia de Covid, eu digo que a maior parte dos artigos ainda não está sendo como preprint, ainda que uma grande parte esteja, fora da área de Covid, talvez menos, né? E, sei lá, isso aqui é um dado de 2017, acho que aumentou desde então, mas na época 1,3% dos papers do PubMed naquele mês tinham saído em preprint antes. Acho que hoje em dia eles estão um pouquinho mais, mas assim, ainda não é uma prática da maioria dos cientistas, e muitas pessoas, cientistas e outras pessoas aí e tal, ainda têm restrições ao modelo, né? Sentindo que a gente perde alguma coisa se a gente publicar as coisas antes de elas serem revisadas por pares, talvez os artigos sejam menos confiáveis, etc. e tal. E a percepção usual é que, poxa, isso aí vai contribuir para uma situação que a gente chama de infodemia, né? Quer dizer, pô, tem muita informação circulando, não parece ter um critério óbvio para separar o joio do trigo. Se a gente colocar coisas que não foram revisadas em público, isso aqui vai acabar na mão de jornalistas e de influenciadores, de mídias sociais, e a gente vai, enfim, ter informação não vetada, digamos assim, circulando fora de controle. Se você pegar artigos na mídia, mas geralmente essa visão que é colocada, isso aqui, na verdade, é do Roberto, então, enfim, já que ele não está aqui, pelo menos eu estou trazendo uma referência dele. As pessoas veem benefícios, óbvio, na agilidade, mas também veem risco no sentido da circulação dos preprints, particularmente entre leigos. E, dito isso, assim, a visão que eu queria colocar é se isso realmente ocorre em função dos preprints. Eu vou tentar colocar alguns exemplos de coisas que aconteceram nos últimos meses, na pandemia de Covid, artigos controversos que circularam talvez mais do que deviam, e tentar ver até que ponto isso é uma circunstância gerada pelos preprints, ou se isso é uma circunstância geral, enfim, da publicação científica, né? Então, começando por preprints aqui, isso aqui a gente teve alguns polêmicos, com certeza. Esse é um que saiu bem no início da pandemia, e tal, relação dizendo que você tinha uma similaridade estranha entre HIV e Covid, sugerindo que talvez o vírus fosse geneticamente modificado. Isso tirou algumas teorias de conspiração por aí. Enfim, acabou sendo retratado do próprio bioRxiv, pelos autores. Esse é um outro estudo polêmico aqui, tá? Esse aqui é o estudo mais comentado da história do medRxiv. Ele é um estudo de prevalência de anticorpos para Covid em Santa Clara, na Califórnia, como vários outros estudos de prevalência no mundo aqui, tal, tentando estabelecer um IFR, né, a taxa de letalidade da infecção. Dito isso, ele acabou sendo muito polêmico porque ele foi divulgado amplamente na mídia como uma tentativa de mostrar que a letalidade do vírus era menor do que se pensava. E, sei lá, então, sei lá, acabou o John Ioannidis falando na Fox News sobre, então, assim, isso aqui já acabou gerando uma repercussão política em torno da gravidade da pandemia, etc., que acabou gerando, enfim, um contrafluxo de informação bastante grande, enfim, uma polêmica grande. Isso aqui também não foi publicado numa revista revisada por pares ainda. Dito isso, assim, eu diria que os papers mais polêmicos da pandemia não foram preprints, assim, tal. Talvez nenhum paper tenha gerado tanta polêmica e tanta informação desconexa para muitos lados aqui quanto esse aqui. Esse aqui é o primeiro estudo do Didier Raoult, lá em Marselha, que é um estudo não randomizado sobre o uso de hidroxicloroquina e azitromicina para tratar a Covid. É um estudo não randomizado com pouquíssimos pacientes, aí tem hora de acho que 30 pacientes, se não me engano. E, enfim, mostra um certo benefício, mas assim, com um desenho extremamente limitado, tirando fora pacientes que ficavam grávidos, assim, sabe, um estudo metodologicamente muito limitado e talvez, enfim, difícil de interpretar. Foi publicado depois de uma revisão de um dia, numa revista em que o editor, na verdade, trabalhava junto com o autor principal aqui e tal. Então, assim, tem toda uma questão de conflito de interesse. Isso gerou uma certa polêmica depois que isso caiu na boca do Trump e do Bolsonaro, e, enfim, toda uma seita para a cloroquina que se criou o mundo afora e tal. Acabou sendo re-revisado pela revista, que em algum momento colocou uma revisão por pares pós-publicação, em que alguns revisores disseram como isso aqui é um manuscrito não informativo, com limitações metodológicas grosseiras, que não justificam conclusão nenhuma. Dito isso, o artigo ficou lá, porque, enfim, não tem nada contra os dados aparentemente são verdade. A única questão é que é um desenho experimental que não é particularmente informativo. Mas, enfim, gerou quase tudo que seguiu em termos de disseminação de informação sobre cloroquina em vários lugares.
Se você acha que teorias de conspiração são um problema de preprints, isso aqui é um artigo que sugere a relação entre tecnologia 5G e a criação e a indução do coronavírus. É um artigo basicamente psicótico, assim, então, em natureza. Ele diz que as ondas do 5G, pelo seu formato, vão interagir com bases de DNA e formar COVID dentro das células, que é uma coisa biologicamente completamente implausível. Dito isso, acabou num artigo, enfim, numa revista revisada por pares. A gente não sabe muito bem como. Em tese, teve 3 revisões, talvez tenham sido revisões rigged, quer dizer, o autor sugeriu ele mesmo com o revisor, enfim. A gente não sabe como isso aqui passou, mas passou, acabou sendo retratado depois. Mas também gerou sua série de teorias de conspiração, fez torres de 5G serem derrubadas em alguns lugares. Então, assim, não parece ser uma exclusividade de preprints trazer teorias de conspiração à tona. E, bom, você pode dizer, não, tá, tudo bem, isso aqui é um periódico predatório, isso aqui é uma revista muito ruim, etc e tal, mas não é o caso, porque, na verdade, a gente tem revistas muito importantes que também, enfim, publicaram dados que aparentemente não eram verdade. Isso aqui, tanto o New England Journal of Medicine como o Lancet, que são as 2 maiores revistas médicas do mundo, caíram no conto da Service Theory e tal, que era uma empresa, enfim, isso aqui são artigos, estudos observacionais com grandes bancos de dados de muitos hospitais ao redor do mundo, produzidos por uma empresa que, enfim, vendia esses dados para autores que aparentemente eram sérios, só que, aparentemente, enfim, são tantos dados que parece implausível que eles tenham coletados eles e, ao que tudo indica, eles não conseguiram mostrar os dados. Então, o que tudo indica são dados forjados, são artigos que, enfim, geraram manchetes, geraram mídias, aqui diz que tem aumento de mortalidade com cloroquina, etc e tal, e, na verdade, aparentemente, são baseados em dados que talvez nunca tenham sido verdade. E de novo, passaram por revisão por pares, até porque a revisão por pares não é feita para detectar esse tipo de fraude, eu diria. E aí você tem um caso um terceiro caso que eu acho que é o pior dos mundos aqui, tal, que são coisas que não saíram em lugar nenhum, mas ainda assim circulam na mídia. Então, se a gente está preocupado que pré-prints vão circular na mídia, mas se você não tiver pré-prints, as coisas vão circular de outras maneiras. Isso aqui eu artigo um estudo também sobre hidroxicloroquina, da Prevent Senior aí e tal, que é um plano de saúde brasileiro, é um estudo de telemedicina recomendando hidroxicloroquina e essa medicina pelo telefone. Ele foi feito e ele foi circulado para a mídia em versão PDF. Ele chegou na minha mão e na mão de boa parte da comunidade brasileira via WhatsApp, um PDF no WhatsApp, e ele nunca foi publicado em lugar nenhum, nem sequer como preprint. Se vocês procurarem no Google Scholar, o link aqui é um link de um site de jornalismo brasileiro que recebeu o artigo, aparentemente, da própria empresa. Diz o primeiro autor que os resultados vazaram, mas, enfim, eles não teria chegado na mídia, em toda a mídia brasileira, se alguém não tivesse mandado. É um estudo, tem limitações super graves, que talvez tenha levado os autores a meio que nunca publicarem eles. A estatística, em particular, é impossível aqui, você não consegue gerar esses pesos aqui, tal, com esses números que você tem aqui. Mas é um estudo que, de novo, caiu no Zap, chegou nos médicos e está incluído em meta-análises sobre eficácia de cloroquina e tal, mesmo que a gente não saiba sequer qual é a versão que importa. Ele não está publicado, ele existe no WhatsApp. O link aqui é do Reddit, mas, enfim, isso aqui virou informação sem sequer a gente ter acesso ao manuscrito, que os autores dizem, não, pô, esse aqui é o manuscrito que importa, né? A gente teve uma situação parecida mais ou menos um mês atrás, aí tal, com o anúncio desse estudo sobre a nitazoxanida pelo MCTI, enfim, um evento em Brasília com presença do presidente, etc e tal, quer dizer, toda uma pompa, para falar que eles tinham encontrado que a nitazoxanida reduz a carga viral em Covid, mas que eles não podiam mostrar os dados porque os resultados estavam submetidos para uma revista e iam perder o ineditismo. Então, tudo que a gente viu naquele dia foi uma imagem de arquivo do Shutterstock, aqui com uma flecha apontando para baixo, e, enfim, um anúncio de que a droga era eficaz, assim, tal. Por sorte, isso aqui foi corrigido por um preprint, né? Então, assim, alguns dias mais tarde, alguém postou um preprint no MedArchive com o estudo, e a gente teve acesso aos dados e pôde ver que, na verdade, os resultados não eram nada demais e discutir isso, etc e tal. Mas até então, a gente tinha, enfim, uma imagem de Google Images aqui, né? Então, assim, se a gente for olhar, acho que tem muita informação ruim circulando, assim, mas ela vem de todos os lados. Ela vem dos artigos realizados por pares, ela vem de preprints, ela vem de coisas que não são nenhuma coisa nem outra, que eventualmente são sequer dá para chamar de ciência. Assim, informação circula. E isso é um problema super sério, assim, e tal. A gente tem divulgação muito rápida de conteúdo científico, ou aparentemente científico, pela mídia, pelas redes sociais. Só que isso está além da nossa alçada, quer dizer, sabe? Isso aqui é um problema de resolução que é muito mais difícil, não vai ser resolvido sozinho pela comunidade científica. Se a gente resolver que a gente tem que publicar em A, B ou C, sempre vai ter fulano publicando em D e mandando pelo WhatsApp, tipo assim, informação ruim vai circular, independente de ter repositório de preprints ou não. Quer dizer, me parece que ter um repositório certificado de preprints não adiciona ao problema, pelo contrário, ele permite que pelo menos você tenha uma versão de referência do artigo quando alguém não quer esperar pela versão por pares. Acho que isso é saudável, porque você pelo menos se compromete com aquilo que está publicado. E a gente tem um segundo problema que, na verdade, assim, para essa informação toda, a gente não tem uma boa forma institucionalizada de distinguir o que é ciência confiável e validada do que não é. E isso acontece porque a gente tem um sarrafo muito, muito, muito baixo
de dizer que uma coisa é ciência. Quer dizer, 2 ou 3 pessoas anônimas olharam um relato dos resultados, que já é ultra enviesado e filtrado pelos autores aí e tal, e acharam, enfim, não viram nenhum problema enorme assim e tal. É um sarrafo muito baixo para dizer que é uma coisa confiável. Assim, a gente não tem nada acima disso. Quer dizer, a nossa definição de, isso aqui é cientificamente comprovado, isso aqui está no artigo revisado por pares, que no fundo quer dizer que 2 pessoas anônimas olharam, enfim, sem tempo, não remuneradas, eventualmente sem motivação, e não viram nenhum grande problema. E, de novo, isso é um sistema psicótico de controle de qualidade. Nenhum empreendimento humano funciona assim. Sabe, você tem um ponto do processo que é o manuscrito aqui e tal, tudo que acontece por baixo aqui, análise, mudança de planos, coleta de dados, etc e tal, a gente não audita de maneira nenhuma, isso aqui é a casa da mãe Joana, e depois a gente deixa a pessoa contar a história que ela quer aqui e tal, botar umas figurinhas bonitinhas, deixar de fora o que ela quiser deixar, e a gente olha isso aqui e a gente vai achar, não, a gente vai achar que a gente não tem como auditar dados em cima do manuscrito, como a gente faz. E você não esperaria que as pessoas dizem que o Lancet falhou na revisão por pares do artigo. Não, eles não falharam na revisão por pares. Os revisores não tinham acesso aos dados, porque, enfim, compartilhar dados não é uma coisa, enfim, universal ainda. E, enfim, eles não tinham como ver... Enfim, a fraude foi detectada por inconsistências, tipo, poxa, em abril na Austrália tinha mais casos do banco de dados do que tinha casos na Austrália de verdade. Mas, assim, o revisor médio não sabe disso, né? Você precisa de muitos olhos até que isso aqui chegue na mão de alguém que sabe os casos da Austrália e, poxa, isso aqui é estranho. Então, assim, não era uma fraude que fosse detectável a 2, 3 olhos. Aqui está uma coisa que precisa de muitos olhos para ser olhada. Então, eu não acho que a gente tem uma solução fácil para o problema. Acho que a gente tem que reinventar o controle de qualidade na academia. Acho que isso vai levar décadas para fazer de um jeito decente. Mas acho que também, já que a gente está falando de Covid aqui e tal, acho que é importante acompanhar uns bons exemplos de coisas boas que aconteceram no sentido de controle de qualidade dentro dessa pandemia e tal. E acho que a coisa boa foi a revisão por pares pós-publicação, né? Então, se a gente pegar esses mesmos exemplos que a gente estava falando aqui e tal, esse paper do bioRxiv aqui e tal, então do HIV e Covid, sendo uma sexta-feira, ele recebeu dezenas de comentários via bioRxiv, via Twitter, via tudo. Enfim, no domingo ele tinha acho que uns 50, 60 comentários. E na segunda ele foi retratado. Porque os próprios autores viram, poxa, talvez a gente tenha errado em alguma coisa aqui e tal, e eles mesmos tiraram o paper e tal. Isso é muito, muito, muito mais rápido em termos de filtrar, isso aqui não presta, vamos tirar fora aqui e tal, do que qualquer revista científica normalmente faz. Mas talvez isso aqui tenha sido uma das retratações mais rápidas da história do universo. E, enfim, acho que o sistema funciona bem. De novo, você não consegue evitar que informação não confiável eventualmente caia no mundo, mas pelo menos você consegue dizer que, poxa, isso aqui não é confiável rápido. O Santa Clara Study, mesma coisa aqui, tal, quer dizer, ele foi muito extensivamente revisado, ele foi destruído no blog do Andrew Gelman, que sugeriu que os autores deviam se desculpar pelo estudo, mas, assim, ele foi revisado a partir de algumas coisas, ele incorporou algumas dessas coisas, o próprio Gelman disse que o paper não ficou ideal, mas, enfim, está um pouco melhor. E o John Ioannidis, na verdade, comentando sobre o paper, diz que, poxa, é difícil de pensar em algum outro estudo que tenha sido tão extensivamente revisado por pares. De fato, eles têm mais de 500 comentários no bioRxiv. Isso aqui foi muito, muito, muito escrutinado. Claro, porque também teve muita atenção, porque foi para mídia, etc. Né? Mas, de novo, acho um caso saudável de alguma coisa melhorando pós-revisão por pares que aconteceu por fora do sistema tradicional. E a própria retratação dos estudos da Sordesphere, da cloroquina e dos ACE inhibitors lá e tal, também aconteceu não por causa de um processo editorial direto, mas porque muitas pessoas na internet começaram a ler os dados, começaram a notar pequenas inconsistências aqui e ali, levantaram a lebre de que tinha alguma coisa errada, os autores não conseguiram providenciar os dados, e lá pelas tantas ficou óbvio que eles tinham algum problema, né? Mas, de novo, precisou de muitos olhos para isso acontecer. E você ter um artigo publicado ou disponível para as pessoas lerem é, no fundo, o que possibilita muitos olhos. Não faz sentido que a gente deixe 2, 3 pessoas olhando uma coisa por mês sozinhas, quando você tem todo o resto da comunidade. Então, eu diria que, assim, nos melhores momentos, que eu diria que talvez incluam esse aqui, a revisão por pares está funcionando melhor do que nunca na pandemia. Quer dizer, sabe, tem muita atenção a artigos que chamam a atenção aí e tal, e a atenção da comunidade, não é por conta de 2 ou 3 revisores anônimos, é por conta de todo mundo que está olhando, assim, e tal, e acho que a gente consegue, de fato, encontrar problemas, filtrar coisas, eventualmente melhorar artigos, né? Dito isso, obviamente, esses momentos dependem de fatores super caóticos, não institucionais e que se auto-organizam nas redes sociais. Isso aqui só vai acontecer para um preprint que tenha, por algum motivo, muita atenção. A maior parte dos prints não recebe um comentário algum, porque não tem tanta gente olhando. Mais do que isso, boa parte do feedback que artigos recebem hoje em dia está no Twitter, está no Facebook, e quando você abre o artigo e vai ler o PDF, você não sabe que 300 pessoas destruíram isso aqui no Twitter porque você não tem um link de uma coisa para outra, né? Então, assim, é um desperdício muito grande de esforço da comunidade você estar revisando coisas nas redes sociais. A gente tem que conseguir trazer esse trabalho de volta para a comunidade acadêmica para ter um registro, de fato, dos comentários que foram feitos. E acho que, como comunidade científica, a gente está colhendo e oferecer uma alternativa melhor.
sabe? Quer dizer, a gente tem que construir uma coisa melhor do que isso, e a gente tem que aproveitar esse impulso da comunidade de uma maneira mais efetiva. Acho que tem precedentes para isso, assim, sabe? Aí acho que tem precedentes para isso dentro e fora da academia. Acho vexatório para nós, pesquisadores, saber que existe uma coisa lá fora que é a Wikipédia, enfim, tocada por cidadãos normais aí e tal, que funciona, e funciona assim de uma maneira incrivelmente eficiente para filtrar informação ruim. Quer dizer, se você botar uma coisa falsa no Wikipedia, isso aqui vai ser derrubado em questão, às vezes, de minutos ou horas. E porque eles têm um sistema extremamente estruturado de controle de qualidade, que é feito a partir do trabalho voluntário de muita gente ao redor do mundo, de uma forma organizada que a gente não tem. Acho que a gente tem bons exemplos na academia também, como a Cochrane Collaboration aqui e tal, que é uma entidade que se propõe a avaliar a ciência publicada e graduar a evidência, isso aqui é evidência forte, fraca, etc., na ciência da saúde. É uma coisa que a gente tem pouquíssima cultura na ciência básica, mas de uma tentativa de construir um sarrafo mais alto. Quer dizer, uma coisa está publicada nos exemplos pares, outra coisa é a Cochrane dizer que você tem evidência 1A conforme a revisão sistemática do estudo está publicada. Então, assim, a gente tem que conseguir diferenciar essas coisas, sabe? Tem coisas publicadas que a gente tem certeza, insulina, baixa glicose, sei lá, uma coisa assim. Tem coisas que não tem tanta certeza, cloroquina, cura Covid, não cura Covid. Tem coisas que a gente não tem ideia, e sabe, o que está publicado ajuda muito pouco. E a gente tem que conseguir classificar essas coisas, conseguir passar isso para o público como o que é consenso científico, o que não é, de uma forma mais eficiente. E, claro, nada disso resolve o problema do público aceitar o consenso científico. Quer dizer, você pode organizar a ciência do mundo de forma a produzir consenso, e ainda assim o tiozão do Zap ou o Osmar Terra vai pegar o gráfico que ele quiser para botar no Twitter dele. Mas, de novo, isso é um outro problema. Eu acho que a gente não tem como resolver o que o Osmar Terra quer colocar no Twitter dele. Ele vai pegar um PDF de qualquer lugar aqui e tal. Com pré-print, sem pré-print, com revisão pares ou sem. Então, assim, se você tem a disseminação de informações, vai acontecer. Isso aqui é um problema super grave, mas eu acho que, como ciência, a gente tem que, pelo menos, arrumar nossa casa. Quer dizer, poxa, olha lá, enquanto comunidade científica, a gente acha que isso aqui é confiável, isso aqui não é, acho que isso dá para fazer, e acho que, pelo menos, a gente sabe, se a gente conseguir institucionalizar o debate extremamente caótico que está acontecendo nas redes sociais hoje em dia, eu acho que a gente vai ter uma coisa que é melhor do que o sistema de revisão de pares tradicional, mas a gente tem que organizar isso. Era isso, obrigado, os slides estão nesse link aqui em cima do SF. Esses aqui são outros links do nosso trabalho aqui relacionados com ciência aberta, alguns com preprints. O ACEP-BY, em particular, é uma fonte de informação bastante interessante sobre o formato, enfim, produzido por várias pessoas ao redor do mundo e tal. E, enfim, agradeço a atenção e estou aberto ao debate. Valeu. Obrigado, Olavo. Olavo, acho que foi ótima a tua apresentação. Acho que suscitou uma série de questionamentos, reflexões aqui para o grupo e também para quem está assistindo pelo Facebook. A dinâmica agora da mesa, a gente vai fazer o seguinte, vamos ter 3 perguntas, né? A primeira pergunta da professora Cláudia Figueiredo, segunda pergunta da professora Marília Guimarães e uma terceira pergunta minha. Depois a gente vai abrir também, com até umas 6 horas, 6h05, para perguntas também do público, tá? Então, eu passo a palavra agora para a Cláudia, para a primeira pergunta. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, com pessoas tão queridas, Marília, Steve, muito obrigada pelo convite, é sempre bom conversar com vocês. Obrigada, Olavo, pela apresentação, né, é bem interessante ver os exemplos, né, e aquilo que tu comentou sobre, a gente está comparando com revistas não tão, de impacto não tão alto, ou predatórias, enfim, tu comentou isso e antes tinha me vindo essa análise mesmo na cabeça. É difícil a gente viu e pré-print tudo num bolo só, né? É outra crítica importante, né? Então, como tu colocou ali, fez uma comparação, não sei se foi tu que fez, ou alguém que fez uma comparação entre a qualidade do trabalho peer review e a qualidade do trabalho pré-print, e daí tu comentou assim, teve uma melhora discreta, né? Eu queria que tu me explicasse melhor isso ali, e essa melhora discreta foi significativa ou não foi? Se foi significativa, tu acha que ela pode ser considerada? Enfim, queria que tu fizesse uma análise melhor sobre isso. Tá, então a melhora discreta é um artigo que a gente publicou, na verdade a gente publicou em 2 instâncias de preprint, deve sair numa revista, já está saído, deve ser, então, talvez já tenha saído, mas acho que não, então, mas está no bioarchive. Mas basicamente são 2 fases, ele compara primeiro amostras aleatórias do bioarchive com amostras aleatórias do PubMed, então amostras aleatórias de artigo ali e tal, e depois compara os próprios preprints do bioarchive com a sua versão publicada quando eles são publicados, né?
De novo, a gente está olhando uma dimensão muito específica de qualidade, que é a qualidade de reporting, né, de relato, de métodos e resultados, são questões específicas. Você relatou isso, você relatou isso, você relatou aquilo. Enfim, a gente consegue saber qual é o teste estatístico aqui, a gente consegue saber qual é o N de todos os grupos, a gente consegue saber se os participantes foram randomizados, a gente consegue saber a fonte dos anticorpos, enfim, basicamente o que você relatou. E, de fato, tanto na comparação independente como na comparação variada, os artigos revisados por pares se saem melhor. De novo, assim, é uma escala que na média tem, depende do tipo de artigo, na média tem 20 e poucos itens, a diferença é tipo 1, sabe? Então, assim, é da ordem de 5%. Não é muito. E, sabe, você tem as deficiências que você vê em preprint, de maneira geral, você vê nos artigos revisados por pares também. Então, assim, na média melhor, eu não esperaria que piorasse, né? Porque, enfim, claro que na média, se tiver alguém olhando e oferecendo sugestões, eu esperaria que melhoraria. A questão melhora muito pouco. E muita coisa sai no relatório. Assim, parece uma dimensão de qualidade que não é particularmente dada. Enfim, acho que revisores não dão tanta bola, porque parece uma coisa fácil de resolver, né? Pô, o seu valor de P não está exato aqui, você poderia colocar, né? Mas não é uma coisa que melhora muito. Claro, pode ser que outras dimensões de qualidade estejam melhorando. Então, assim, eu não tô, sabe, eu estou olhando uma dimensão muito específica, mas nessa aqui em particular, a diferença é muito pequena. Assim, cara, o range aqui é muito comparável, né? Tipo assim, eu não teria muita razão para acreditar a priori num artigo de revisão por pares e não acreditar a priori num preprint, porque eles são, enfim, estão na mesma ordem de grandeza, né? E assim, uma coisa que me veio à cabeça, que me ficou clara agora, é que também existe o contexto da pandemia e o contexto do tema, ter esse público, ele gera repercussão muito diferente, né? Então, por exemplo, tu deu exemplo ali do pré-print do HIV, da Covid, e do artigo da Lancet, né? Oi, Daniel, tudo bem? E do artigo da Lancet, que teve a retratação, ambos retratados, né? Então, dois exemplos bem diferentes, né? Um que tem uma revisão que a gente entende que seja completamente rigorosa, né? E outro que não teve revisão, né? E ambos retratados. Então, eu acho que essa questão do tema e do apelo da sociedade em relação a um tema, ele faz mais diferença do que os próprios métodos, né? Mas, assim, em linhas gerais, assim, tem vários alunos aqui que eu estou vendo, eu continuo acreditando, vamos tentar sair da coisa mais que está na moda, né? Eu continuo acreditando que é melhor 3 pessoas diferentes revisarem do que nenhuma, porque, como tu falou, eu tive vários pré-prints que eu depositei e ninguém fez nenhum comentário, né? E eu acho que o sistema de revisão tem vários defeitos, né? Inclusive nós brasileiros estamos sujeitos a um crivo muito maior e uma desconfiança muito maior em relação aos nossos resultados do que outras pessoas, mas eu ainda acho que todos os meus artigos que foram revisados por pares, a maioria deles, talvez todos, tenham tido um incremento positivo em relação à conclusão científica daquilo ali quando foram revisados, né? E eu concordo contigo de colocar o questionamento, mas eu acho que as ferramentas que tu utiliza para classificar uma coisa como deu certo ou não deu, elas também são tão subjetivas quanto a revisão por pares, entende, Olavo? Então, quando tu me diz melhorou, não melhorou muito, melhorou um pouco, foi retratado aqui, foi retratado ali, e compara também entre diferentes níveis de revista, né? Então, a gente não pode comparar uma revista com revisão por pares que cobra 2.000 euros para ser publicada, o impacto em e-mail com um pré-print. Não, para mim é a mesma coisa. Um pré-print é essa revista que foi pago $2.000, 2.000 euros para ser publicado, tem impacto 2, 3, ou se custou 5.000 euros, tem impacto 5, tu entende? Então, eu acho que a questão é qual é o rigor científico do corpo editorial daquela revista. Mesmo assim, eu concordo contigo. Mesmo assim, tem falhas. Mas eu acho que, na média, estatisticamente falando, tu gosta de estatística, eu acho que, na média, algo que é revisado com uma política editorial rígida e rigorosa, ela tem uma chance menor de ter problemas, fraudes e erros conceituais e científicos do que algo que não foi revisado por ninguém, né? Então, esse seria o panorama assim, que eu gostaria de discutir. Tá, bom, foi bastante coisa. Assim, em primeiro lugar, coisas dos comentários do tema, assim, eu concordo plenamente, assim, quer dizer, o grande problema é que a gente não tem, sabe, sei lá, 10% dos pré-prints não recebeu algum comentário.
talvez agora com o Covid mais, né? Mas assim, o número até então era um pouquinho isso. É melhor do que artigos já revisados por pares. Aí, sabe, é uma fração ínfima. O PubMed Commons, que era uma interface legal de comentários, fechou porque ninguém comentava, né? Então, assim, é melhor do que... Mas, assim, é muito pouco, assim, sabe? A chance é de você não se sinta sozinho, assim. A chance é se você botar um preprint, você não vai ganhar comentários espontâneos da comunidade. E, de novo, eu acho que a gente tem que pensar em maneiras de fazer com que esses comentários aconteçam de uma forma sistemática, que não precisa ser necessariamente o processo editorial como existe hoje. Acho que tem outras formas de pensar isso, mas sim, eu acho que é importante que a gente consiga criar estruturas de peer review que podem ser, inclusive, editorial free, quer dizer, sabe, revisão não tem a ver com aceite do artigo ou não, que acho que é uma coisa que mistura as coisas, mas que aconteça de uma forma regular. Eu concordo plenamente com você. Assim, tá. Sobre a coisa do rigor, eu não sei, assim, a gente não tem muitos dados para dizer que uma revista de impacto 10 tem maior rigor do que... Impacto mede impacto, né? Impacto não mede rigor, não mede qualidade, e acho que a gente não tem dados para dizer que o que está numa... Eu concordo, claro, assim, na média, talvez... Eu acho que em média não mede impacto. Por exemplo, o Stevens publicou um artigo na Science, da Zika, mostrou a relação dele com a microcefalia. Tem não sei quantas citações, mas teve um tempo recorde. Todas as pessoas repetiram aquele dado. Eu respeito o dado revisado por uma revista de alto corpo editorial. Para mim, esse dado tem muito respeito e sempre vai ter muito mais do que o pré-print depositado, né? Eu acho que não garante qualidade uma revista alta publicar um artigo, de jeito nenhum. Mas, em média, eu queria que tu me dissesse, tu tem uma mente muito estatística, Olavo. Em média, você não acha que revistas com política editorial rígida, elas não tendem a diminuir a chance de fraude? Eu não acho que alto impacto seja equivalente à política editorial rígida. Eu acho que, assim, eu acho que para sair na Science precisa ter uma manchete muito espetacular e, eventualmente, isso, sabe, para ter ciência incrível, ela passa a ser menos crível. Não tenho que seja, na média. E na média, talvez você tenha razão na média, né? Não tenho certeza. Assim, acho que a gente não tem dados. Mas, assim, você tem um lado contrário, né? Para entrar numa Nature, na Science, você precisa de uma história tão bonita, tão perfeita, que, eventualmente, as pessoas vão cortar caminhos e, tipo, cortar pontos e exagerar coisas. E, de novo, cara, aquele paper das ciências sociais que eu mostrei ali e tal, das coisas, pelo menos 1/3 das coisas que saem na Nature, na Science, na psicologia social, não são replicáveis. Assim, cara, assim, os efeitos gravitam em torno do zero ali e tal. E não é difícil de saber quais são. Tipo assim, eles fizeram um quiz e fizeram um bolão de apostas, né? Eu mesmo acertei 20, eram 21, assim, se você quer acertar o que replicava, o que não replicava. Eu acertei 20 de 21. Eu falei, cara, isso aqui não parece verdade. Eu, Olavo, leigo aqui e tal. O meu postdoc acertou 18 de 21. Se você pegar um mercado de cientistas, na média, dando pitaco ali, as pessoas conseguem diferenciar bastante bem quem vai replicar e quem não vai. Mas passa porque é uma história bonita, né? Então, assim, acho que, assim, tentar a conflação de impacto e rigor não deveria ser feita, assim, sabe? Acho que isso é um problema do sistema de revisão. Acho que o sistema de revisão por pares olha as duas coisas juntas e, cara, não é a mesma coisa, assim. Uma coisa pode ser extremamente rigorosa e não ser uma manchete, ou pode ser uma super manchete, ser super citada e fazer um puto impacto, mas, assim, cara, não ser verdade, né? Então, assim, acho que a gente tem que avaliar uma coisa diferente da outra, e acho que no muito alto impacto nas Nature Science da vida, você tem um problema sério de que as coisas se misturam. Não basta o seu artigo ser rigoroso, ser bonito, ser sério, ele tem que ser um Nature paper, e isso cria um estímulo que eu acho não é bom, né? Comentar Legal. isso. Vou passar então para a Marília. Então você comenta e já faz a pergunta para o Olavo. Tá bom. Eu ia dizer assim que certamente quando a gente lê um artigo da Nature da Science, certamente a gente vai ter um viés, uma expectativa maior de que ele vai ter passado por um processo mais rigoroso. Não quer dizer que necessariamente, eu acho que a gente, necessariamente aconteceu, eu acho que a gente, na nossa formação, os nossos journals, discussão de artigo, a gente pode desenvolver um criticismo, né? Uma crítica sobre qualquer artigo, né? Mesmo sendo na Science, na Nature. Claro que alguns têm uma variedade de técnicas e que às vezes é difícil a gente conhecer todas, né? Em geral, eles são assim, eles vão desde a molécula até a eletrofisiologia e passam por todas as possibilidades, né? Então é difícil a gente ter um conhecimento de tudo isso e poder avaliar criticamente tudo isso. Mas certamente a gente vai ter um viés. Não, saiu na Science, então deve ser bom, né? Então deve ser sério. Então acho que nesse aspecto, certamente isso tem um papel, a gente vai ter um viés. Enquanto que na revista índice de impacto 1,1 a gente já avalia assim, essa revista, né? Mas só para trazer um pouquinho para o início, a gente tem aqui na nossa audiência certamente um monte de gente que não é da área biomédica,
e talvez os processos de publicação sejam um pouco diferentes em outras áreas, na área de humanas, eu não sei dizer. Mas, então, a gente está falando aqui de 2 processos que a gente tem possibilidade de passar na hora de querer publicar na área da biomédica, né? Um que passa por pares, revisão de pares, né? Então, a gente manda uma revista, essa revista encaminha para 2 ou 3 revisores que vão analisar criticamente e aí vão devolver essa crítica, aprovando ou não a publicação daquele artigo também, né? Então, essa é outra questão. E o outro que surgiu agora, como o Olavo contou, mais recente, a gente manda para uma revista que não tem essa avaliação por pares no seu, digamos assim, no seu percurso antes da publicação. Então, ele vai lá e aparece, um dia depois já está no ar. Salvo talvez algumas coisas assim muito básicas que devem ser avaliadas. E isso, para a gente, assim, eu acho que mudou bastante, e isso que eu quero trazer para a discussão, como o acesso que a gente tem a esses dados. Então, uma coisa é o acesso dos dados para os cientistas, né? Então, acho que, na minha opinião, a gente ganhou com esse pré-print. Eu imagino ele assim como uma etapa que antecede a publicação final, antecede esse rito, né, da revisão por pares, talvez uma coisa intermediária, não finalizada, um relatório, né, uma coisa assim. E então, para a gente, acho que, especialmente no momento de pandemia, que a gente tem uma necessidade de ter os dados, né, para a gente não perder tempo fazendo coisas com coronavírus que já foram feitas, fazer diferente ou fazer comparando, enfim. Eu acho que foi muito bom, é muito bom ter essa opção agora. E, por outro lado, né, acho que o Olavo trouxe isso muito bem também, esse dado fica disponível, mas ele realmente colocou de um jeito, ele vai estar disponível de qualquer forma, ele vai estar disponível no WhatsApp, de qualquer jeito, não interessa se é pré-print, se não é. Mas queria que você discutisse um pouquinho mais, Olavo, essa questão do ponto de vista do cientista e do ponto de vista do público, a diferença e como a gente pode fazer, né, em relação aos pré-prints, e como a gente pode fazer para nos educar, né, como público em geral e como cientistas, para lidar com essas diferenças, né? É isso. Acho que assim, eu me incomodo menos com o fato de pré-prints estarem disponíveis para as pessoas vão olhar, poxa, isso aqui é um artigo não foi usado por pares, do que artigos revisados por pares estarem disponíveis com um selo de cientificamente comprovado que não funciona, né? Sabe, eu acho que assim, sabe, a dúvida que você tem em relação a pré-prints, pô, você tem que olhar com um grão de sal, sabe? Porque, poxa, pode ser que não seja verdade, não sei o que, ninguém inventou, não sei o que. Isso vale para qualquer artigo, sabe? Tipo assim, artigos, 2, 3 pessoas olharam um manuscrito, e, de novo, assim, voltando para o rigor, assim, por mais que certas revistas tenham processos editoriais rigorosos, você não tem como avaliar como revisor ou como editor o experimento que foi fora, né? Se o cara fez o experimento 3, 4, 5 vezes, botou fora aqui, pegou a 6ª vez que funcionou e botou no paper aqui e tal. Sabe, mas você não acha que mais os alunos assim que têm essa ideia, porque a gente como cientista também olha um artigo e sabe criticar onde tem problema, né? Não porque tem o selo, mas geralmente... Mas tem os problemas que você não enxerga, cara, sabe? Tipo assim, sabe? Tem tudo que fica para trás que a gente não sabe como é que os dados foram produzidos. O dado falso da sua justiça vai parecer verdadeiro e o revisor vai ser rigoroso e olhar que ele parece sólido, mas, cara, isso aqui é tudo fabricado, sabe? Quer dizer, assim, o que você tem, que é um manuscrito ali e tal, não te dá acesso, assim, por mais rigoroso que você tente ser, e nem todo mundo não basta, assim, sabe? Não basta como selo de qualidade, não é uma certificação como uma certificação, tipo assim, cara, você entra num avião, você sabe que ele vai voar, né? Sabe? Ele vai voar, ele vai pousar 99,99% das vezes, assim, a chance de você morrer num acidente aéreo é tipo 1 em 15 milhões. Sabe? Não importa o tempo, vai chover, vai fazer sol, vai ter vento, não sei o quê, vai estar vazio, vai estar cheio. Cara, você entra e pousa, sabe? Assim, isso sim, de controle de qualidade funciona. Eu abro um artigo científico, a priori, não tem nenhuma razão para achar que ele é verdade ou mentira, quer dizer, sabe? Eu vou ter uma impressão mais ou menos aqui e tal, mas assim... Mas a ciência é assim, né, Olavo? Até as coisas que a gente prova por A mais B, depois a história do ovo é melhor, né? Ovo faz mal, ovo faz bem. Enfim, a ciência é vista e revista, não é que estava errado ou não. A interpretação daquilo foi uma coisa... Isso é a construção da ciência. Um avião, fazer um voo é uma coisa completamente diferente da ciência sendo construída, né? Acho que não dá para comparar as duas coisas. Eu não consigo nem imaginar, assim, eu comparando a eficiência de um avião voando e a eficiência de um artigo sendo conclusivo ou confiável, dependendo do que acha que é confiável, qual é o parâmetro de confiável.
Eu concordo com você em termos de hipóteses, interpretações, ideias, isso vai ser revisto, isso vai mudar, e os modelos sempre, sabe, sempre vai ter um modelo que é suficiente, né? Eu não concordo com você em termos de dados, né? Quer dizer, a minha metáfora do avião é assim, cara, se eu estou lendo um artigo aqui, eu sei que os dados são exatamente isso aqui, eu sei que o jeito que está escrito aqui foi o jeito que eles foram coletados, eu sei que os resultados são aqui, são os resultados que saíram de um lugar, sabe? Eu acho que a auditoria de dados é uma coisa que a gente pode ter. Claro, como é que você interpreta isso? Vai mudar, e, cara, assim, os dados sei lá, da mecânica clássica do Newton não estavam errados. Enfim, sabe, a gente olhou para eles de outras formas quando a gente começou a medir coisas perto da velocidade da luz. Então, assim, sabe, interpretações vão mudar, modelos vão mudar, mas, assim, a gente tem uma auditoria de dados que é ruim, assim, cara, se você mandar dados falsos, o revisor não vai ter como, sabe, ou dados incompletos, ou, sabe, vamos pegar só o que funcionou aqui, vou botar esses outros 30 experimentos botar fora, ou tirar esses pontinhos aqui que estão incomodando, a gente não tem acesso a isso. Isso é incompetência em termos de auditoria, né? Sabe, a gente poderia gerar um sistema de controle de qualidade melhor. Sabe, eu sei que o avião que o interior do avião foi extensivamente checado e que cada pecinha aqui foi revisada por alguém fez um checklist da coisa toda. Como você diz, e a própria revisão por pares simplesmente não ser sistemático, né? Tipo assim, passou pela revisão. O que o revisor olhou? O revisor checou o código ou não checou? Não está escrito em lugar nenhum, né? O revisor refez a estatística aqui ou não refez? Ele só olha as conclusões, ele refez cada conta. Assim, não é claro o que eu. Assim, o controle de qualidade não é suficiente, como ele não é claro o que é feito, né? Então, assim, sabe, alguém olhou, mas não sabe direito que a pessoa olhou. Isso não funciona assim, sabe? Quer dizer, é um sistema que eu acho que é ruim. Agora, voltando para a pergunta da Marília, que eu, não, enfim, que eu esqueci qual era. Mas acho que tinha a ver Marília, se puder repetir a pergunta, para depois o Olavo responder, aí eu entro com a minha pergunta. Enquanto isso, eu vou sugerir o seguinte também. Quem tiver questões, pode colocar no chat para a gente poder organizar aqui uma ordem e conseguir terminar no tempo determinado. Então, Marília. O que eu tinha perguntado é a diferença entre a chegada dos pré-prints do ponto de vista do cientista e do ponto de vista do público geral. Esse caso, por exemplo, que você citou da Anitta, não vou lembrar o nome do troço. Teve aquela situação, né, para apresentar, para dizer que tinham comprovado que o Anitta funcionava, aí, mas não podemos mostrar os dados. E aí foi uma grita, né? E aí eles publicaram um pré-print. E aí a gente foi ver os dados. E a gente não ia ter esse acesso, não fosse o pré-print. E a gente ia ter que esperar, sei lá quanto tempo, passar pela avaliação de pares até a gente poder avaliar os dados, entendeu? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que cumpre essa função, né? E você falou, acho que duas coisas, quer dizer, essa aí, e dois, a questão de ter uma validação mínima, né? Que como o Archive tem, assim, quase todos os servidores pré-print têm alguma forma de moderação. Alguém olha e vê, pô, isso aqui parece ciência e, sabe, a gente vai publicar. Acho que isso é importante, sabe? Tipo assim, você quer impedir... De novo, eu não me preocupo com pré-print, tem que filtrar ciência pouco confiável, que a ciência passa por revisão de parcelamento, assim. Mas eu acho que é importante filtrar que, pô, isso aqui parece ser ciência que vem de algum lugar de verdade e não é uma coisa gerada por um robô da Rússia, né? E acho que a própria física tem essa... O Archive tem essa moderação mínima, você tem que ser vetado, acho que por 2 ou 3 pessoas ali e tal, para poder submeter o Archive. E tem alguém que olha para ver se você não é um doido aí, tá dizendo que o Einstein estava errado, e, sabe, enfim, essa gente que aparece todos os dias. E tem gente que acha isso muito, muito antidemocrático, né? E tem uma galera que criou um servidor que é o Vixra, que é o Archive ao contrário, né? Que não tem moderação nenhuma. Então, assim, não, aqui você pode mandar o que quiser, a gente não tem essas ideias do Archive. E aparentemente lá só tem maluco, assim, quer dizer, eu não conheço muito, mas assim, os meus colegas da física dizem que, pô, isso aqui não funciona. Assim, a moderação mínima é importante. Assim como na Wikipédia tem validações mínimas para você poder, do que você pode ou não pode revisar. Então, assim, a democracia total acho que é ruim também, assim, e tal. Mas, de novo, assim, eu acho que um servidor de pré-print estabelece algumas regras, pelo menos. Quer dizer, você está assinando aquilo ali como autor. Tem o seu orchid ali e tal, tem o seu nome, sabe, você está se comprometendo que, pô, isso aqui é verdade. Tem uma versão de registro, se você quiser mudar aquilo ali e tal, a versão original fica ali, então você tem a versão 1, 2, 3, você tem o histórico daquilo ali, e você tem uma moderação mínima para prevenir que isso aqui vire alvo de artigos produzidos automaticamente, como revistas científicas predatórias publicam de vez em quando, né? Alguém manda uma coisa que é gerada para o computador aqui e tal, e parece um artigo, e essas coisas entram, né? Então, assim, acho que essas coisas são importantes, sabe? Mas, assim, eu acho que a ideia do pré-print, sabe, olha, isso aqui, eu, Olavo, autor, estou dizendo que isso aqui é uma contribuição científica válida, estou assinando isso aqui, nessa data aqui e tal, estou dizendo que isso aqui é o meu, sabe, isso aqui me expõe, sabe, e tô arcando com ônus de, pô, sabe, eu sou responsável por isso aqui e tal, sabe, isso aqui é um artigo científico, é ciência, e eu, sabe, eu sou eticamente responsável por isso, acho que isso é importante, sabe? Me incomodou muito nesse episódio
da Prevent Senior ali e tal, quando apareceram esses erros ali e tal, eu escrevi para o autor, né? Para o primeiro autor ali e tal. Assim, olha só, cara, isso aqui não pode ser verdade, assim, e tal. E o cara respondeu, pois é, mas, pô, vazou o estudo aqui e tal, e não era a versão final. E aí, claro, sabe, você põe no WhatsApp, você divulga na mídia, não sei se foi ele ou foi o chefe do convênio, não sei, assim, e aí, pô, quando dá um problema, não é comigo, assim, e tal. Então, sabe, acho que esse modo é muito ruim, sabe? Acho que uma coisa que para a gente chamar de ciência tem que ter um autor, e acho que o Prepint cumpre isso. Ele não cumpre a função de controle de qualidade, mas eu acho que a revisão de pares também não cumpre muito bem, assim, e tal. Então, acho que a gente tem que reinventar isso de qualquer forma. E de novo, está em aberto como, né? Legal. Olavo, eu vou fazer um comentário rápido e depois uma pergunta para você. Quem estiver aqui assistindo e quiser fazer uma pergunta, se puder colocar no chat, pode ajudar a gente aqui na organização. Primeiro, só um comentário para a Cláudia. O paper que saiu na Science, eu compartilhei como pré-print antes, inclusive. Então, acho que isso foi até um processo importante. Recebi uns feedbacks importantes, não muitos, concordo contigo, mas houve poucas mudanças em relação à versão que foi publicada na Science e a versão como pré-print, só para uma reflexão aqui. Outro assunto que o Olavo deu vários exemplos importantes, e eu vou citar mais 3 aqui muito rapidamente, que eu acho que que foi em período em que não havia pandemia, que foram 2 artigos que saíram na Nature, back-to-back, que é um junto com o outro, que era sobre a criação de células embrionárias a partir do simples tratamento ácido, com pH um pouco mais ácido de células fibroblastas, que elas virariam células embrionárias. Esse trabalho deu um bafafá danado, e havia um blogueiro na época, que é um cientista também da Califórnia, chamado Paul Knopfler, que ele, no blog dele, na época os blogs ainda tinham uma força maior, ele começou a pedir para as pessoas escreverem se estavam conseguindo replicar o experimento ou não. Basicamente, ninguém conseguiu, e aí a partir daí, a Nature retirou os artigos em tempo recorde. Então, quer dizer, isso mostra um pouco do que o Olavo falou, dessa questão, ele deu o exemplo do SARS-CoV-2 com HIV, e que talvez essa discussão pública tenha a sua vantagem em termos, inclusive, de agilidade, né? Saiu um paper, né, acho que vocês devem ter visto, que era um paper que, numa cidade fictícia, que usava um personagem do Pokémon para explicar um pouquinho como é que se dava a questão da Covid, né? American Journal of Biomedical Science and Research. E tinha até uma referência do Bruce Wayne numa revista de Gotham City. O artigo foi aceito para publicação. É claro que, nesse caso, a gente está falando de revistas predatórias, mas isso, mais uma vez, pensando e em toda a preocupação que eu acho que é pertinente da Marília e da Cláudia em relação a público, isso, na prática, para o público, o artigo foi revisado por pares e o estrago, de certa maneira, já está feito. E tem uma outra questão também, que agora vou chegando na minha pergunta, saiu um levantamento agora na Nature também sobre o desencanto dos jovens pesquisadores em relação ao futuro, né, em relação ao futuro como cientistas, em relação à segurança do trabalho, a compensação que é muito pequena, digamos assim, ao longo da carreira, e a própria questão da estabilidade do trabalho, que tudo isso passa por essa pressão em relação à publicação, né? Em relação a, muitas vezes, a maneira como a gente olha para um pesquisador e pergunta, pô, você tenta imaginar qual é o índice H dele, né? Quantos artigos ele tem, isso tudo acaba distorcendo um pouquinho o que, de fato, está na essência da história e da contribuição científica de cada pesquisador. Minha pergunta é o seguinte, Olavo, para onde você acha que a gente vai caminhar, né, diante de tudo que está acontecendo, desses movimentos todos, né, que, obviamente, tem a ver com rede social, tem a ver com WhatsApp, tem a ver com disponibilidade de dados, e seria o caso da gente se antecipar, né? Antecipar, por exemplo, na UFRJ, acho que é a casa de todos nós aqui, em relação a uma discussão mais ampla junto às pós-graduações do que está por vir, né? Não só, eventualmente, é uma discussão sobre pré-print, se incentiva, se não incentiva, sobre cuidado com revista predatória e justamente, e principalmente, sobre essa questão da comunicação desses dados, né? Porque senão a gente vai ser atropelado mais uma vez, né? Se a gente gasta um dinheiro danado, né, com publicação, né, para a gente poder publicar, a CAPES também gasta um dinheiro danado para a gente poder ler. Então, o sistema é um sistema que está todo ele precisando de ajustes. E eu queria saber de você como que a gente poderia, o que a gente pode esperar, né, do futuro, e se é o caso da gente tentar se organizar ou tentar, pelo menos, estimular essa discussão dentro das pós-graduações da UFRJ. Eu adicionaria a coisa da CAPES, adiciona-se a tragédia o fato que, cara, o Brasil conseguiu construir a melhor infraestrutura de publicação em acesso aberto do mundo, assim, quer dizer, o Cielo é uma coisa que sei lá, a gente é recordista mundial em porcentagem de artigos em acesso aberto, né? E a gente criou um sistema
que custam dinheiro, mas assim, que não é tão caro assim, então consegue manter boa parte das revistas científicas do país em acesso aberto, que ninguém tem, que inclusive abarcou revistas de outros lugares, assim, então, mas a gente é forçado a não publicar nele porque a gente tem que cumprir o Qualis, etc. e tal, né? Então, assim, a gente paga para manter o selo, a gente paga pelas assinaturas da CAPES, a gente paga por publicação Open Access, assim, sabe? A gente paga e paga e paga e paga, assim, e tal. Isso é meio, enfim, meio ridículo. Mas, em termos de futuro, assim, e tal, eu acho que tem uma questão importante para onde vai o sistema de avaliação científica, né? Porque, assim, você pode ter... Pré-prints são um caminho sem volta. Acho que já faz alguns anos, assim, e tal, que, assim, tem uma certa resistência, uma certa inércia do sistema, assim, e tal, mas, assim, ainda mais pós-Covid agora e tal, acho que daqui a 3, 4 anos vai ser padrão, assim, você publicar em pré-print vai ser estranho você não publicar. Acho que isso... Essa energia de agitação já passou, assim, e tal. Agora, a questão é como é que você segue avaliando ciência, né? E acho que, assim, de novo, a física passou por isso aí há 30 anos atrás, mas na prática segue sendo importante você publicar no Physical Review Letter, seja onde, porque você é certificado por aquilo ali, você é avaliado por aquilo ali e tal, e sabe, simplesmente publicar no archive não é suficiente. E eu consigo enxergar a biologia por esse lado, e dessa forma o poder das revistas meio que se mantém, assim. Ou eu consigo ver a gente indo para um lado que não, poxa, olha só, independente de onde sair, a gente vai avaliar e vai, sabe... E o que me parece mais saudável, assim, porque a publicação deixa de ser um fim. Acho que é errado, filosoficamente errado, você avaliar uma coisa por onde ela sai, assim, e tal. E é o que traz os piores incentivos, né? Quer dizer, de novo, porque ao mesmo tempo que em tese, e você tem os dois lados aqui, eu não sei qual lado é mais pesado, né? Mas, assim, claro, em tese, a existência da revisão por pares vai fazer você ser mais cuidadoso e vai fazer com que, pô, você vai saber que alguém vai estar olhando aqui e tal, então vou ter que ser rigoroso aqui e ali, porque isso aqui não vai colar. Por outro lado, também, sabe, a existência de uma polícia aqui na frente de publicação, tá, que é o editor, o revisor, não sei o quê, também faz, pô, esse experimento tá ruim aqui, eu não vou mostrar e vou tirar fora, né? Então, assim, os dois estímulos existem e eu não sei dizer qual é o maior, assim, e tal, sabe? Mas eu acho que se você tira a minha experiência pessoal, mas isso, claro, é a minha experiência pessoal, acho que não tem como dizer que isso aqui vale para o mundo todo, é que é extremamente saudável você escrever um artigo sem estar pensando em que o revisor vai pensar, né? Porque, cara, eu vou tentar fazer a minha melhor ciência aqui e tal, e depois eu penso, sabe, mas, não, esse aqui é o melhor, é o artigo que eu, Olavo, acho que eu gostaria de escrever, assim, e tal, sabe? Isso é muito libertador, assim, e tal. E acho que é uma coisa, é o tipo de experiência que acho que todo cientista deveria viver, assim, não estar preocupado o tempo todo com o que fulano ou Beltrano vai olhar, e, pô, isso aqui eu jamais vou poder botar porque os revisores não vão aceitar. Não, cara, comunique a ciência que você acha importante. Acho que tem um empoderamento importante aí. Acho que a gente tem que conseguir empoderar o resto, né? Empoderar a revisão, que, de novo, já acontece para alguns artigos, claro, o paper da Nature, um monte de gente fala, cara, era na Nature, era super visível, era uma coisa revolucionária, era muito fácil de fazer. Então, assim, claro, esse aqui vai ser replicado por 30 pessoas e, enfim, em pouco tempo vai cair. Não é o caso da maior parte dos artigos, que vão ser ou vão estar publicados numa revista mais obscura, ninguém vai olhar, ou vão estar na Nature, mas é tão complicado que ninguém vai tentar replicar porque ninguém tem tecnologia para fazer, ou tem N barreiras para isso aí. E, de novo, eu acho ruim que, sabe, isso depende de redes sociais, né? Sabe, depende de blogs, depende de... Pô, as redes sociais são um ferramenta do demônio, assim, sabe? E eu acho... E acho isso uma perspectiva que mudou, assim, se você pensar, as pessoas que falavam sobre pré-prints, adoção de pré-prints em psicologia e biologia no início da década passada e tal, acho que tinha muito disso, assim, cara, não, pô, o mundo ideal é um mundo em que todo mundo vai lá e comenta um artigo, tipo um Facebook da vida ali e tal, e, sabe, tem revisão da comunidade como um todo, e as pessoas são avaliadas, não sei o que e tal, e que eu entendo a ideia, assim, né, tipo assim, sabe, se a comunidade toda for avaliada, você avaliar os revisores, uma coisa meio Airbnb, parece, sabe, o Amazon, não sei, parece bonito, assim, e tal, mas, de novo, assim, redes sociais são extremamente vulneráveis a comportamentos... cara, há dinâmicas de complicadas, assim, e tal. E acho até um bom exemplo, essa semana teve aquele paper da Nature Communications ali e tal, sobre cientistas mulheres. Cientistas mulheres que colaboram com autores sênior mulheres têm menos impacto na carreira do que cientistas mulheres que colaboram com autores homens e tal. Isso gerou um super escândalo, né? E, assim, o paper tem problemas, assim, e tal, acho que as conclusões, de maneira, assim, o paper é meio bizarro, na verdade, assim, quer dizer, sabe, as conclusões, sabe, a conclusão, pô, porque eles passam sempre uma recomendação, não, então, de repente, não deveria recomendar que mulher, que é, sei lá, sabe, não, pô, se tem um problema, você tem que ver qual é o problema, né? Se é que é verdade, porque é uma correlação, blá, blá, mas tem N problemas, mas, assim, o paper tem, sei lá, petições para retratar o paper e abaixo assinado, sei o que e tal, que seguem uma lógica que também, cara, é a lógica do linchamento virtual, assim, né? Então, assim, pô, me ofendeu aqui e tal, então, sabe, junto uma multidão que provavelmente nem leu, boa parte da qual nem leu o paper, assim, e tal.
que está, de novo, deixou de ser ciência, passou a ser ativismo político e a gente entra num modo complicado, assim, sabe? Se um grupo de... Por mais que eu acho que é bem intencionado, né? Não acho que seja um grupo mal intencionado nem nada, assim, acho que eles têm razão em termos de conclusão, mas em termos de processo, assim, eu não gostaria que um artigo esteja sujeito a ser retratado porque um grupo politicamente organizado se juntou e disse que a gente tem que derrubar esse troço aqui e tal, fazendo um boicote e cancelando a Nature, assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar com esse tipo de dinâmica, assim, então acho que não, a gente tem que criar formas institucionais de que esse tipo de comentário não ocorra na democracia plena do Twitter, ocorra de uma maneira um pouquinho mais organizada. Eu acho que a Wikipédia é um bom exemplo, assim, sabe? Eu conheço a Wikipédia pouco por dentro, mas, assim, eles criaram um sistema super arcano de regulação, assim, e tal, em que você pode dar opinião, mas, assim, a sua opinião só vai ser ouvida seriamente sobre uma coisa importante se você tiver um amplo histórico aqui, tal, de confiabilidade e tal. Se as pessoas começam a brigar, eles tiram todo mundo aqui e tal, vem alguém de cima e diz assim, pô, não, isso aqui vai ficar congelado por um tempo até a gente resolver. Então, assim, tem muitas e muitas e muitas regras para criar um controle de qualidade comunitário, mas que funciona, sabe? Cara, o Wikipedia é um milagre, assim. Então, assim, eu acho que tem que esperar essas coisas, né? Um bom trabalho de meta-análise seria pegar as fontes do Wikipédia e avaliar quais são as fontes que ele mais cita. Será que são pré-print ou são revistas revisadas? Qual é o impacto daquele conhecimento que chega ali que todo mundo acessa, né, no Google? O Breno quer fazer uma pergunta, né? Isso. Minha sugestão é o seguinte, o Breno pediu para fazer uma pergunta, depois eu vou passar para a Marília, que ela estava filtrando um pouquinho as questões do chat, e aí depois a gente encerra, tá bom? Boa tarde, obrigado por abrirem. Professor Olavo, gostei muito da fala. A minha questão é a seguinte: em geral, antes de o pré-print estar mais popularizado, pensando como cientista profissional, eu queria olhar os trabalhos de alguns grupos, eu procurava grupos que eu sei que são sérios. Então, grupos que eu sei que são sérios, quando publicam pré-print, eu já tenho uma tendência a olhá-los com mais seriedade. E a mesma coisa a questão de publicação científica, né? Todo mundo sabe, nas suas respectivas áreas, as revistas que são, em geral, respeitadas pelos pares. Até o professor citou agora a revista lá que o Dr. House era o coautor lá da editora Omics, né? Então, né, como um cientista que é uma carreira séria, eu não vou procurar essa editora para publicar os meus trabalhos, né? Mas aí a gente chega no ponto que eu quero dizer assim que a análise da ciência, ela também requer o profissionalismo de qualquer outra área, né? Então, assim, se eu vou ler um blog que é aberto para todo mundo ler, que é especializado em cirurgia cardiovascular, eu não vou entender. E a mesma coisa que eu acho que os leigos na ciência, quando leem pré-prints ou veem pré-prints, não necessariamente vão estar com a formação adequada para a compreensão de tudo isso. Então, a gente tem que considerar também essas questões. Eu não sei o quanto a gente tem que se preocupar, não que o diálogo com a sociedade não seja importante, não é isso, mas eu não sei o quanto eu tenho que me preocupar em explicar para os outros que o pré-print é revisado por pares, não é nesse sentido que eu coloquei, nesse contexto, né? Não que o diálogo com a sociedade não seja importante. Eu gostaria que o professor comentasse alguma coisa nesse sentido. De maneira geral, eu mantenho a opinião que eu dei para a resposta da Marília, tipo, de novo, assim, eu concordo com a preocupação, assim, acho que a PUBG não vai ter condições de julgar uma coisa aqui, mas, não, assim, eu acho que o mesmo vale para um artigo editado por pares que está publicado em qualquer, sabe, assim, o PUBG não consegue julgar e, enfim, me incomoda que tem um selo de comprovadamente, de cientificamente comprovado que talvez seja maior do que ele merece ser. Dito isso, você traz uma questão interessante antes, seria que eu acho que é importante, quer dizer, eu leio, sabe, se vem um pré-print de um grupo que eu respeito, que eu conheço, etc e tal, ou um artigo, não sei o quê, ou uma editora, eu tendo a confiar mais, assim, e tal. Isso, eu acho que é verdade, assim, sabe? Eu acho que, e de novo, acho que a gente subestima o quanto que isso talvez seja, quando a Cláudia fala que, poxa, as revistas da Science são mais rigorosas, etc e tal, e as coisas lá são mais verdade do que... Pode ser até que você tenha razão, assim, mas assim, até que ponto o seu processo de revisão por pares é mais rigoroso, não sei, assim, quer dizer, no fundo, para você entrar na Science, o que importa é mesmo você passar do editor, e isso tem muito a ver com você ser um cientista respeitado, que as pessoas conhecem, que etc e tal, assim, tem um tanto ali que, sabe, que é super antidemocrático, assim, a gente vai publicar quem a gente conhece, mas que, ao mesmo tempo,
tem o seu valor. Cara, assim, ciência é a criação de consensos, assim, sabe? O nullius in verba lá e tal, tipo assim, nas palavras de ninguém da Royal Society, vai até um certo ponto, assim, mas assim, no fundo, a democracia plena é problemática e, sabe, e de novo, voltando para a Wikipédia, você tem gente que tem mais cacete do que outros e as pessoas, quando dá um problema, elas têm precedência em hierarquias de conhecimento, de respeito, funcionam até certo momento. Até certo ponto, não perfeitamente, mas como controle de qualidade. Acho que muito do que acaba funcionando no processo de peer review, que, poxa, coisas que são publicadas em revistas importantes acabam sendo confiáveis, vem dessa heurística de, poxa, é o fulano que fez aquilo ali, e a gente respeita, né? E acho que, claro, isso aqui não é quantificável, porque em tese é preconceito, o editor tá deixando passar esse aqui, não esse aqui, talvez nem devesse, mas, assim, na prática, eu acho que isso cumpre um papel, assim, e tal. E, de novo, sabe, isso vai cumprir um papel, seja via pré-print, seja via artigos revisados por pares, da mesma forma. Dito isso, claro, isso é uma coisa que um expert consegue fazer e tal, o público em geral não consegue, porque você não conhece as pessoas e tal, etc. Então, de novo, assim, acho importante a gente conseguir formar consensos científicos, assim, sabe? Acho que, assim, qual é a opinião da maior parte da comunidade de uma determinada área é uma coisa que tinha que ficar mais explícita, assim, e tal. Mas, de novo, 2, 3 pessoas não são opinião assim, eventualmente coisas passam porque, pô, revisores são meio aleatórios, né? Sabe? Tem dados sobre isso, né? Você manda uma coisa para o mesmo artigo para 3 ou 4 revisores e eles têm opiniões completamente diversas, né? Porque também tem pensamentos diversos, normal, é razoável, não tem problema. Mas, assim, então, assim, coisas passam e, assim, o fato de estar publicado numa revista, por melhor que ela seja, não diz que, pô, isso aqui parece ser consensual para a maior parte da comunidade científica. Assim, acho que a gente tinha que criar esse selo extra de qualidade, assim, e tal. Que vai ser meio antidemocrático, porque, os cientistas acham que isso aqui, vão botar uma penca de cientistas da área aqui e tal, que são sociedades científicas, por exemplo, assim, acho que a área médica tem um pouquinho isso, né? Sabe, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não sei o quê, recomenda isso aqui, eu não recomendo isso aqui e tal. Eu acho que falta isso aqui, talvez, em outras áreas da ciência, assim, tipo assim, pô, vamos tentar chegar em consensos da maioria, enfim, da maioria da área aqui e tal, que seja um selo um pouquinho superior a meramente, poxa, 2, 3 pessoas olharam aqui, não, poxa, ou mesmo o editor da Nature olhou, não, assim, poxa, olha só, nós cientistas reunidos aqui e tal, tendemos a achar que isso aqui é assim. Então, assim, de novo, isso aí vai... Agora, quem entra e quem vota é um problema, sabe? Quem conta quem conta como cientista da área é toda uma outra questão. Mas eu acho que, assim, essas heurísticas de reputação são importantes, né? E acho que talvez, no passado, com uma ciência melhor, o sistema de revisão de pares fosse mais suficiente para dar conta do problema, porque todo mundo se conhecia e eram áreas menores, assim, e tal. Eu acho que isso se perdeu com o tamanho da ciência que a gente tem hoje, assim, e tal. E não dá para fazer pessoalmente, você precisaria de um sistema mais organizado, e que acho que a gente tem que construir, na verdade. Marília, para a gente encerrar, depende... A gente já está com um tempo bem à frente, mas tem a professora Ana Célia Castro, que é a coordenadora do Colégio Brasileiro de Nossos Estudos, escreveu aqui a respeito da presença do professor Charles Peçanha, se ele quiser fazer algum comentário. Então, ele fez uma pergunta para mim no chat, mas acho que ele fez só para mim aqui e tal. Tá. Mas se você quiser fazer ao vivo aí e tal, pode falar, Charles. De repente ele não... Mas você poderia ler, Olavo? Lê, Olavo. Lê a pergunta. Tá, então, eu vou postar aqui para todo mundo aqui, peraí. Mas basicamente enfim, ele concorda com umas coisas, o sistema de review não impediu a misconduct, o sistema de pré-print é reversível, o problema está nas salvaguardas, eu concordo, e ele gostaria que o autor comentasse mais um pouco sobre os 2 momentos do artigo, entre a exposição inicial e a aprovação final. Pois é, eu acho que falta, acho que a gente poderia ter mais coisas no meio tempo, né? Porque, assim, mesmo quando você coloca um pré-print, assim, na prática, um pré-print é um manuscrito pronto, né? Ele pode mudar, você pode revisar, tirar alguma coisa, mas na prática, assim, a gente tem dados sobre isso também, as coisas não mudam tanto do artigo pré-publicação, do artigo em pré-print para o artigo publicado, assim, tal. Em termos de métricas de texto, assim, e tal, que os artigos têm grandes modificações, são exceções à regra. A mesma coisa vale para artigos, do manuscrito inicial para o final, submetido numa revista. As que estudaram isso aí, tem mudança, assim, mas não é como se tudo mudasse, né? Então, acho que, assim, esse tempo entre a exposição inicial e a aprovação final é um momento curto do processo científico, né? A grande maior parte do processo científico está atrás disso. Sabe? Eu acho que me parece que é muito mais útil você ter revisão por pares e ter controle de qualidade antes de ter um manuscrito pronto, né? Enfim, acho que peer review em cima do manuscrito já está pronto, é tipo, pô, é chamar o médico quando o paciente está morto, assim, quer dizer, o que foi mal feito ali e tal, você pode mandar, pô, faz tudo de novo, assim. Mas geralmente não é o caso, né?
Sabe, os dados estão coletados, não vou jogar ele fora, você vai pedir um experimento ou outro a mais aqui e tal. Mas na prática, e outro problema, cara, o autor já colocou um manuscrito, ele vai ouvir a revisão, mas geralmente a cabeça dele já está bem informada em relação à hipótese, né? Tipo assim, vai ser muito difícil ele mudar de ideia, porque o revisor disse. Então, assim, me parece que, e isso é uma tendência, acho que uma opinião de mais gente, que a gente teria uma revisão mais efetiva tendo ela antes, né? E tem todo um movimento em prol da coisa do Registry Report. Você submete seus métodos, seu protocolo, e aí você tem revisão por pares nisso aqui, e aí você tem uma pré-aprovação dos métodos aqui e tal. Agora, você seguir aquilo ali, coletar os dados, você tem a aprovação final em princípio, né? Então, isso combate tanto o viés de publicação, porque você não tem mais interesse no resultado específico, porque você já está aceito mesmo, e combate a flexibilidade de análise, porque você já disse o que você vai fazer, então você não pode mudar o seu desfecho ou analisar de um outro jeito, porque vai ficar melhor, e permite que você incorpore críticas num momento mais útil, assim, então. É claro, funciona melhor para enfim, tipos de pesquisa que tenham protocolos muito longos de coleta de dados, em que você pensa em tudo antes, do que para ciência de bancada mais volúvel, que você está meio exploratório aqui e tal. Mas acho que é uma coisa a ser pensada. Acho que a gente tem que pensar em instâncias de controle de qualidade que venham antes. E tem que pensar em compartilhamento de protocolos e de coisas que venham antes também. E tal. Tem algumas propostas, tipo o Octopus Science e o Science Matters, é uma revista que tentou fazer isso aí. Quer dizer, pô, publique suas coisas aos poucos, né? Então, assim, pô, mande um resultado, depois outro, e, sabe, a gente vai tendo review ao longo do processo. Tem muito mais controle de qualidade ao longo do processo, que, de novo, quem faz é um review, não precisa ser processo editorial também, a gente pode ter, sei lá, alguém dentro da universidade que faz esse trabalho, assim, uma comissão metodológica que avalia o que está sendo feito antes de fazer. As CEUAs, os CEPs podem fazer esse papel, assim, e tal. Mas eu acho que, assim, entre a exposição inicial e a aprovação final, pouca coisa, assim, muito pouca coisa, quer dizer, às vezes muda mais, mas na média não muda tanto, assim, e tal. Quer dizer, acho que o grande histórico de mudanças em que você tem poder de vez para interferir e melhorar a ciência está antes disso, né? E acho que a gente tem que pensar em como é que a gente faz controle de qualidade antes. A gente tem uma pergunta curtinha aqui da Irã Cordeiro sobre o que você acha do PubPeer. Cara, eu acho que é super necessário a gente ter repositórios institucionais de comentários que de fato sejam, pô, isso aqui é o repositório oficial de comentários, né? E eu acho que o PubPeer já é menos oficial do que poderia ser, assim, quer dizer, eu gostava mais quando tinha o PubMed Commons ali e tal, que botava dentro do PubMed, assim, e tal. O PubPeer acabou se tornando uma coisa bem usada, assim, então acho que as pessoas reconhecem ele como um comentário válido. Eu tenho um botãozinho do PubPeer ali, então assim, que você pode instalar um add-on do browser, que qualquer DOI que aparece que tem um comentário no PubPeer, diz, pô, tem um comentário no PubPeer, que é uma coisa importante, eu estou lendo um paper e eu sei que, pô, tem 2 ou 3 comentários no PubPeer. Mas assim, o ideal é que você tem que instalar a instalação no browser, assim, eu gostaria que fosse uma coisa mais ligada ao artigo mesmo. Comentários embarcados são legais nesse sentido, assim, sabe? Você abre o arquivo do artigo ali e tal, e tem 20 comentários, ou 10 comentários, ou nenhum comentário, na maior parte das vezes. O PubPeer tem muita questão de ter comentários anônimos, né? Que é problemática, quer dizer, claro, é importante ter fóruns anônimos, assim, e tal, mas, assim, fóruns anônimos na internet de novo, são uma ferramenta do demônio, assim. Então, assim, acho bom que tenha um fórum para debate anônimo, mas vira trollagem, a moderação não é muito clara ali, então, assim, se alguém xinga, você tem que tirar foto. Então, assim, me parece que o debate mais civil é feito quando as pessoas assinam. Acho que é bom ter um fórum anônimo aqui, mas eu gostaria que talvez a coisa institucional fosse uma coisa que todo mundo tivesse que assinar, assim como eu também acredito em peer review aberto, né? Acho que, sabe, dos dados que a gente tem, me parece que se as pessoas assinam suas revisões e isso fica público, isso contribui para a qualidade mais do que enfim, do que se perde perdendo o cegamento, assim, tá? Então, assim, eu tendo a favor de mais transparência. Eu não acho que o PubPeer seja tão transparente, tanto na questão do anonimato como na questão da moderação. Mas, de novo, assim, um fórum que ganhou, a gente tem extrema necessidade de fóruns de comentários pós-publicação. É um fórum que é bem ou mal tem sido usado e as pessoas têm... Então, assim, eu sou super favorável a ele estar lá e tal. Eu só acho que, de novo, assim, talvez tenha que... acho que funciona, mas, assim... Tem uma questão que a gente tem que resolver também, que é meio que, pô, sei lá, a gente tem que fazer terapia coletiva, uma coisa assim, que é a questão das pessoas serem atacadas, sabe? Tipo assim, sabe? Não usar a linguagem para atacar as pessoas e não se sentir atacado quando tem um comentário, assim, então assim, o PubPeer tá muito... Talvez esteja um pouquinho associado demais a casos de fraude, poxa, e a sugestões de misconduct, etc e tal. Então, assim, as pessoas já veem, pô, tem um comentário no PubPeer como... E não deveria ser assim, sabe? Tipo assim, acho que a gente tem muito debate, a maior parte do debate não vai ser sobre alegações de má conduta nem nada do gênero, assim, tá? Acho que o PubPeer está, talvez, particularmente enriquecido nisso, né? E tudo bem, sei lá, é importante fazer isso também, mas acho que, assim, talvez não me parece ainda o fórum ideal, assim, tal, para... Mas, de novo, sendo o fórum que a gente tem, talvez o fórum mais usado de comentários de publicação, super sou a favor
de que se use e se leia. E, cara, instale o botãozinho, é legal, assim, e tal. Eu acho útil, assim, e tal, sabe? Se eu dou uma busca no PubMed, automaticamente ele vai dizer, isso aqui tem 8 comentários no papier, e, de forma geral, são coisas que são úteis, né? Acho que a Anacélia quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, Anacélia? Não, era isso, porque o Stevens levantou essa questão, né, levantou a questão de como que a gente discutiria isso, né, na UFRJ, na pós-graduação da UFRJ. E aí, realmente, eu acho que ele poderia concluir falando disso, né, porque eu acho da maior importância, inclusive porque as ciências sociais e as humanidades são completamente diferentes em relação a essa questão do pré-print. Então, acho que realmente seria uma discussão muito relevante. E como é que você está pensando isso? Você tem alguma sugestão? Queria te perguntar isso. Sou eu, Stevens? Não, podem ser os dois, acho ótimo. Somos discutir... todos o FRJ. Não, você perguntou do Stevens, mas ele ficou quietinho e tal. Cara, acho que tem que discutir discutindo, né? Eu tento levantar essa bola, assim, quer dizer, eu tenho todos os meus disciplinas de pós-graduação falam nisso em algum momento, assim, e tal, quer dizer, de estatística, de integridade científica, acho que faz parte do debate, assim, e tal. Eu acho que a gente poderia fazer melhor. A gente já puxou debate sobre o Stevens também e tal, tipo assim, pô, a gente fez um evento no CCS que votou uns anos atrás ali e tal, acho que, pô, foi muita gente no CCS teve o primeiro contato com o preprint fazendo aquilo ali e tal. Então, assim, a gente faz bastante advocacy, né? Mas, assim, eu acho que tem uma questão, a minha visão de como é que você devia trabalhar essas coisas na pós-graduação, me parece que, cara, assim, as pessoas tinham que chegar na pós-graduação e ser submetidas a ser expostas a um debate mais amplo sobre o que é o fazer científico, né? Então, assim, me parece, a minha visão, cara, assim, todo mundo que tivesse que entrasse no mestrado, no doutorado, fica, cara, 2 meses aqui e tal, discutindo, cara, filosofia da ciência, metodologia científica, análise de dados, estatística, sociologia da ciência, e o ecossistema de publicação em cima dos seus projetos, em cima do seu ambiente, assim, com exemplos práticos, assim. Mas, cara, a gente fica 2 meses trocando uma ideia sobre o que é fazer ciência, por que a gente está fazendo isso aqui, por que a gente publica como a gente publica, como é que é o sistema, etc e tal, para parar para pensar, assim, sabe? Eu acho que faz muita falta. De novo, assim, eu tento puxar isso em disciplinas, mas que não são obrigatórias, acontecem aqui, quem se inscreve, assim, cara, isso me parece. Acho que capacitar pessoas para análise crítica do próprio processo científico, para análise de dados, para metodologia, sabe? É super básico, a gente tem deixado passar isso, assim, pelo menos nas posições que eu conheço na área biológica e tal, tipo assim, acho que as pessoas não têm uma boa ideia de desenho experimental, de metodologia científica, não tem uma péssima ideia de estatística, até porque os orientadores também têm, e muita gente jovem não foi exposta a esse tipo de debate e é extremamente dependente da cultura do laboratório em que ela está, que às vezes é uma meia dúzia de pessoas aqui e tal, para pensar o sistema mais amplo, como é que vai ser a sua carreira, o que você vai fazer, etc e tal. Tipo assim, a gente tem que abrir essa discussão para a pós-graduação inteira, para as pessoas poderem ter input e trocarem ideia e serem expostas a ideias diferentes sobre o fazer acadêmico, né? E isso me parece super urgente e tal, uma ideia que eu tenho na manga há um tempinho, assim, e tal, eu não consegui ter pernas para de fato montar esse curso, assim, e tal, e pensar nisso, mas assim, a gente fez um Hack Week há um tempo atrás ali e tal, e muita gente interessada, sabe, cara, a gente tem que criar essa disciplina, né? E a gente fez, inclusive, um levantamento de pós-graduações da área de fisiologia, mas talvez o pessoal estenda para a ciência biológica como um todo. E, de novo, assim, essas coisas não aparecem muito. A discussão, se você pegar a discussão a discussão da pós na plataforma Sucupira, questões de transparência, ciência aberta, etc., não estão mencionados ali e tal. Sabe, você tem impacto, mas você nunca vê pré-prints. E quando você vê, é uma coisa ruim. Então, assim, sabe, falta incorporar que, cara, antes de fazer do cara saber fazer experimento no laboratório, não sei o quê, cara, a função aqui é criar um cientista com capacidade crítica, assim, e tal, e acho que isso é uma noção da pós, sabe, não pode ser só do orientador, eu acho que a gente tem que trazer isso aí para a pós-graduação como um todo. Eu só para complementar o Olavo, eu concordo com tudo que ele falou, eu acho que tem uma questão que já está muito estrutural dentro da universidade, das pós-graduações em geral, que é essa necessidade, né, de publicação, que obviamente tem a ver com todo o mercado global de inserção dos jovens cientistas dentro das universidades. Então, isso é uma crise global que tem que se trabalhar nessa reflexão, e como o Olavo falou, a gente tem que justamente tentar trabalhar na pós-graduação e dentro também, talvez, de um espírito que seja menos competitivo, né? Porque a gente tem uma competição interna na UFRJ para que determinadas pós-graduações consigam, né, 7, 6 e tal. Isso eu acho que atrapalha muito o sistema, né? A gente, por exemplo, no caso da área biomédica,
todo mundo está dentro do CCS, mas existe esse tipo de comparação e de competição. Então, uma reflexão mais ampla sobre a formação do cientista, sobre a valorização do que é importante dentro desse processo de formação, ela é crucial, porque senão as pessoas vão continuar olhando para a gente e tentando calcular o índice de H, quantos artigos publicou numa revista XYZ. Então, esse é um trabalho, eu acho que, de longo prazo. O Olavo comentou isso muito bem, mas eu acho que passa primeiro, talvez, por esse tipo de oportunidade, da gente refletir, da gente conversar e, eventualmente, pensar em formas de olhar o problema de outra maneira, porque não dá para a gente depender só do que vai estar acontecendo lá fora em relação a essas modificações, que a gente vai pegar tudo praticamente pronto aqui. Bom, a gente já está, né, são 6h25, quase 1h30 de discussão. Acho que o Olavo quer complementar, vai lá. Eu só adicionei isso é uma janela de oportunidade, né? Eu acho que assim, o mundo tá, sabe, a coisa da crise de reprodutibilidade, sabe, a ficha de que a gente precisa de mais transparência, mais rigor e mais reprodutibilidade caiu no mundo afora, né? Na área biomédica em particular, assim, e tal. E eu acho que em 5, 10, 20 anos, assim, e tal, a gente vai ser avaliado de forma diferente por financiadores, por, sabe, assim, os valores estão mudando, eles vão mudar e as pessoas vão cobrar coisas distintas. E, cara, é o momento de se antecipar, sabe? Se a gente conseguir trocar essa ideia na pós-graduação agora, a gente vai estar deixando de correr atrás de um bonde, como a gente correu atrás de um bonde pelos últimos 20, 30 anos, assim, e tal, para tentar, cara, não, vamos pensar nos valores daqui a 10 a 20 anos e não na competição que a gente tem agora, assim, e tal. Isso é bom, sabe? Isso é positivo para o país, é positivo para a pós-graduação e é positivo para as pessoas, sabe? Tipo assim, sabe? Acho que tem estímulos. Claro, assim, o estímulo principal não é selfish, não é para pensar, para melhorar o sistema e a ciência, etc. Mas, assim, você se antecipar agora e aprender a fazer uma ciência mais transparente é bom para sua carreira, assim. Então, acho que a gente tem que convencer as pessoas disso também, assim, sabe? Acho que tem um otimismo no sentido, assim, cara, tem muita coisa em aberto, a gente não sabe como esse sistema vai ser daqui a 10, 20 anos, então, porra, vamos criar ele, vamos ajudar a criar. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, né? Perfeito. Então, com essa tua reflexão sobre a oportunidade que a gente tem... Uma coisinha só, porque eu acho que essa discussão podia ser enfrentada. A gente pensou em criar uma disciplina de todas as cátedras, né? Que unisse todas as cátedras. Eu acho que esse era um ponto muito importante para essa... A gente podia começar com essa discussão se fosse fazer uma disciplina em que as cátedras todas se apresentaram, porque é uma questão bastante diversa, né? Nos vários campos que compõem o conjunto das cátedras do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. A gente poderia realmente começar com uma discussão dessa, convidando justamente os alunos da pós-graduação, os professores, etc., para fazer essa reflexão. Acho que fica uma sugestão muito interessante. Excelente ideia, Ana Célia, porque justamente entra naquela proposta da gente congregar mais do que trabalhar isoladamente. Perfeito. Obrigado pela sugestão. E vamos trabalhar em cima disso. Então, com isso, eu agradeço muitíssimo ao Olavo pela apresentação, pela discussão. Agradeço Marília, Cláudia, Ana Célia. Agradeço também ao Roberto, que participou das discussões prévias, mas por motivo de saúde não pôde estar aqui com a gente hoje. E agradeço também a todo mundo que está presente aqui no Zoom e também pelo Facebook. Com isso, a gente encerra a nossa discussão de hoje, da Cátedra Herta Maia. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito o convite. Obrigada, gente.